E aí pessoal, beleza? Bom, me chamo Lucas e vou ser uma das pessoas que vai estar apresentando e passando conteúdo para vocês, certo? E nesse vídeo eu vou falar sobre a eletricidade e uma das coisas que está engajado com a eletricidade, que é o átomo. Ademais pessoal, é isso, espero que vocês gostem do vídeo, certo? E deixa nos comentários alguma coisa e tal, alguma sugestão pra gente sempre continuar melhorando, tá bom? Obrigado e é isso. Bom pessoal, aqui é o Lucas, certo? E a gente vai falar hoje sobre algo que é bastante fundamental na nossa vida. Hoje basicamente você não vive sem, ele está presente na vida de todo mundo. Ela no caso, não ele. Que no caso é a eletricidade. Um dos conceitos mais técnicos, podemos dizer assim, sobre a eletricidade que é o seguinte, que ele é um conjunto de fenômenos físicos, ou seja, você consegue ver, que está diretamente associado com a presença e o fluxo de carga elétrica. Mais pra frente, com o passar dos vídeos, vocês vão entender melhor esse conceito de carga elétrica, a presença e o fluxo. Vocês vão entender melhor sobre isso. E, assim, a eletricidade, ela foi notada a partir do momento em que os gregos pegaram uma resina antiga que é proveniente das árvores, o ambar. E esse ambar, quando ele entrou em atrito, ou seja, quando ele foi esfregado na pele de animais, foi visto que ele meio que passou a funcionar como um ímã, que ele atraía pequenos objetos, como penas, por exemplo. E até mesmo folhas, né? Objetos mais leves e pequenos ele atraía, por conta da sua força magnética. E um dos fenômenos que nós conhecemos, que a eletricidade está diretamente envolvida, é o relâmpago, certo? O arco elétrico. Se vocês pesquisarem no YouTube arco elétrico, vocês vão ver que você consegue ver basicamente. E é um dos fenômenos e é algo bastante perigoso. Se você vê um arco elétrico, pelo amor de Deus, corra pro lado ao contrário, porque é basicamente a morte ali na sua frente. E outra coisa é a eletricidade estática. Por exemplo, se você andar em uma avenida, BR ou até mesmo CE, enfim, essas avenidas de grande porte, e você vai acabar vendo um caminhão tanque, aqueles caminhões que carrega gasolina para levar para o posto, você pode notar que ele tem correntes encostando no asfalto. Aquelas correntes só tem um único objetivo, justamente se livrar da energia estática. Porque, por exemplo, quando ele vai entrando em atrito com o ar, ou seja, o ar leva ele para uma direção contrária à que o caminhão está indo. E dessa maneira ele é carregado de energia estática. E isso faz com que ele carregado, e se ele parar e a energia estática entrando em contato com a gasolina, pode gerar uma enorme explosão. E ninguém quer isso. Então, justamente essa corrente, para entrar em contato com o asfalto e ir se livrando dessa energia estática. É basicamente como se fosse um fio terra. Sim. Tem mais ou menos esse princípio. E, bom, agora falando sobre uma coisa que a eletricidade basicamente depende, ou melhor, tudo nesse mundo depende, que é o quê? Os átomos. Uma grande pergunta que tem, e até mesmo muito fácil de responder, é onde estão os átomos? Bom, eles estão em tudo. Aonde você olhar tem átomo. Mas não um átomo, mas milhões e milhões de átomos. Porque são partículas pequenas. E os átomos, eles são constituídos digamos que são divididos de duas formas, que é o núcleo, certo? E as camadas, que ficam girando ao redor do núcleo. No núcleo, tem os prótons e os nêutrons. Os prótons são a carga positiva e os nêutrons são a carga neutra. Eles não interferem. E os elétrons, que são os elementos que ficam girando ao redor do núcleo, que são os únicos elementos que estão na camada, são provenientes de carga negativa. Ou seja, basicamente o átomo ele meio que fica o tempo todo se estabilizando se ele tiver o mesmo número de prótons e elétrons, já que os nêutrons eles não interferem. E mais pra frente vocês vão ver um vídeo sobre condutores isolantes. E é muito importante isso, prestar atenção sobre o átomo, porque o átomo ele tem uma coisa chamada camada de valência, que é a sua última camada. E isso vai interferir bastante se um metal, ou enfim, um objeto, digamos assim, ele vai ser um condutor ou um isolante. Vai depender muito do número de camadas que ele vai ter, porque quanto mais perto do núcleo, maior a força de atração. E se maior a força de atração, né, de puxar para si, é mais difícil ele perder esses elétrons, ou seja, se torna um bom isolante. Agora, quanto mais camadas e mais longe do núcleo, né, assim consequentemente, ele fica um bom condutor, porque tem menos força de atração, tem menos força puxando, ou seja, se vier alguma outra força
vai ser muito mais fácil de tirar do que normalmente seria se tivesse menos camada. Espero que tenha dado para entender, certo? E, bom, é basicamente isso que eu queria falar para vocês sobre o átomo, que ele vai ser citado mais pra frente, a eletricidade, o conceito dela e alguns dos fenômenos. E eu espero que vocês tenham gostado, entendido, e é isso, pessoal. Obrigado pela atenção, e para quem ficou até aqui, eu agradeço muito. Eu também. Porque é uma oportunidade de passar conteúdo, né? É algo muito gratificante. Até a próxima.